Boa tarde, pessoal. Como que vocês estão? Pedro Cesário aqui da XP, mais uma vez com vocês, mais uma vez aqui na Assessoria Live, e hoje, agora, na verdade, 5 da tarde, é espaço para o nosso bate-papo com os gestores, e aí, claro, enaltecer a casa. Hoje a gente vai entrevistar o pessoal da MZK, já tivemos aqui conosco André Kitahara em uma outra oportunidade, e hoje vamos entrevistar os outros dois componentes do MZK. Né? O Cade Kitahara já foi, agora a gente vai conversar um pouquinho com o Ronaldo Zanin e com o Marco Mech. Vocês estão tudo certo? Fala, Pedro, tudo bem? Tudo jóia? Bom, Pedro. Tudo excelente. Acho que até para a gente iniciar esse bate-papo, por mais que a casa já seja bastante reconhecida, o pessoal com certeza já analisou, já averigou a MZK, mas é importante fazer uma breve apresentação aí da Asset para quem está nos assistindo. Ótimo, Pedro. Obrigado pela apresentação, obrigado pela oportunidade. Acho que o momento é super oportuno para a gente poder falar um pouquinho sobre o que a gente faz aqui na MZK, em função do que a gente vem vivendo nas últimas semanas. Espero que a gente consiga contribuir com quem está nos assistindo, passando um pouco do cenário, temas, e o que a gente está enxergando, principalmente daqui para frente. Tá? Eu sou o Ronaldo Zanin, sou responsável pela parte comercial, como você falou, um dos sócios fundadores da MZK, junto comigo está o Marco Antônio Mech, um dos sócios também fundadores, responsável pela parte de gestão. E só complementando o que você falou, Pedro, o MZK são as iniciais dos sobrenomes, e a gente também ainda tem o Menezes e o Macari, Gustavo Menezes e Danilo Macari, que compõem o time dos sócios fundadores, além do André Kitahara, que você já tinha mencionado. Rapidamente sobre a MZK, eu acho que a história gira em torno da equipe que trabalhava junto nas tesourarias do HSBC por mais de 10 anos, e depois, quando o Bradesco comprou o HSBC, a turma também foi para a tesouraria do Bradesco, onde o Marco Antônio Mech teve a oportunidade de, tanto no HSBC quanto no Bradesco, de liderar a equipe durante esse período todo. E em meados de 2017, a gente se juntou para montar a MZK, e desde então o que a gente vem fazendo é foco total em um único produto, que é o fundo MZK Dinâmico, e que eu acho que vale destacar aqui de uma maneira também bastante breve, depois a gente pode se aprofundar. A gente traz para esse produto as principais características que a equipe de gestão sempre implementou ao longo de toda a carreira, e são mais de 25 anos de histórico profissional. O Mech aqui pode explorar um pouquinho mais à frente, mas eu acho que toda essa expertise, toda essa tecnologia de gestão que foi sendo desenvolvida ao longo de anos e anos em tesourarias de banco, hoje a gente implementa dentro do fundo MZK Dinâmico. E como característica principal, a gente é um fundo, como o próprio nome diz, mais ágil, mais dinâmico. A gente se auto-intitula como um fundo macro trading. O que eu quero dizer com isso? A gente olha horizontes mais curtos, monta posições menores, a gente entra e sai com uma frequência muito maior, e a gente tem um processo de tomada de decisão descentralizado, ou seja, mais pessoas tomam decisões, e com isso a gente tem um nível de diversificação maior dentro do próprio portfólio do fundo MZK Dinâmico. Então, acho que, mais uma vez, eu queria agradecer, e a ideia aqui, como você falou anteriormente com a gente aqui, é talvez explorar um pouquinho mais esse momento, e o Mech aqui está à disposição justamente para entrar nos detalhes do que eu acho que é a parte mais interessante aqui da nossa conversa. Perfeito, perfeito. E até para passar para quem está nos assistindo, né? Certamente essa é uma live interativa. A gente tem diversas perguntas, tanto na vertente do aplicativo como na vertente do YouTube. E o que eu vou tentar fazer por aqui é realizar um compacto geral dessas perguntas para transmitir para os dois especialistas aí. É sempre muito bom poder conversar com pessoas aí que estão no mercado há muito tempo, que fazem a gestão de maneira tão eficiente, porque certamente a gente consegue tanto acalmar o pessoal, como passar os próximos passos, ter esse tipo de conteúdo, certamente, em um momento tão delicado como esse, vai ser bastante importante. Então, eu vou até puxar aqui uma pergunta que foi feita do Nicásio. É claro que essa não é, talvez,
a principal questão, o principal foco da casa, né? Mas se a gente for olhar, Cássio me perguntou aqui, Pedro, a Bolsa está despencando. Será que ela vai continuar dessa maneira? Então, queria perguntar para o MEC, não entrando no micro, não entrando em papéis em si, mas talvez um panorama geral. O que vocês esperam para a Bolsa, tanto nos próximos 2, 3 meses, como para o longo prazo em si, MEC? Bom, Pedro, obrigado aí pela oportunidade de a gente poder falar, exprimir o que a nossa visão, as nossas opiniões. É importante, antes de mais nada, dizer que a gente está num ambiente muito difícil. Então, esse tipo de crise que a gente está passando é uma crise nova, a gente não viu nada muito similar até então. A crise que a gente viu parecida foi a de 2008, mas lá foi uma crise muito mais de crédito. Essa aqui não está pegando muito em crédito ainda, talvez pegue em algum momento, mas ela trouxe movimentos muito fortes para o mercado, movimentos que até então a gente nunca tinha visto. Então, realmente é uma coisa diferente. Vou colocar um pano de fundo e depois eu vou direto na sua pergunta em relação à Bolsa, tá? Eu acho que é legal falar de pano de fundo, que a crise que a gente está passando, ela se assemelha muito mais a um desastre natural, por exemplo. A gente, quando teve desastres naturais no Japão, já aconteceu lá um furacão, já teve alguns tsunamis, quando acontece isso, a população fica um período sem consumir, as coisas ficam fechadas, e é assim que essa crise é agora, só que em proporções mundiais. Então, isso é uma coisa que não aconteceu anteriormente. A gente achava no início, quando estava restrito à China, a questão do coronavírus, ia ser um problema na China e que a recuperação da economia ia ser uma recuperação rápida, ia ser uma recuperação em V. Ou seja, ia ser tipo quando a gente teve a greve dos caminhoneiros aqui no Brasil. Não sei se vocês se lembram, em maio de 2018, os caminhoneiros pararam e a gente ficou uma semana sem sair de casa. Quando aconteceu aquilo, ninguém saiu para almoçar. E quem não saiu para almoçar, não saiu para almoçar 2 vezes na semana seguinte. Ninguém saiu para cortar o cabelo 2 vezes depois. Então, isso come PIB. Mas quando volta, você volta rápido. Você volta no mesmo nível de aceleração. O PIB cai, depois volta no mesmo nível de aceleração. Isso é uma recuperação em V. Então, quando essa crise estava restrita à China, essa era a expectativa do mercado. Que ia cair um pouco o PIB da China e depois ia voltar rapidamente. E no resto do mundo ia sofrer um pouco, depois voltava rapidamente. Quando, foi no carnaval que isso aconteceu, quando a crise se espalhou pelo mundo, e no início foi na Itália, no Irã e na Coreia do Sul, o mercado realmente mudou de opinião, a gente percebeu, o mercado percebeu, até então o mercado estava negligenciando isso, e a gente percebeu, a gente discutindo, a gente não sabia como seria o efeito dos isolamentos sociais no mundo do Ocidente. Porque na China, os caras isolaram todo mundo lá e todo mundo aceitou, foi um negócio que está acabando mais rápido. Mas como que isso vai ser no Ocidente é uma coisa mais complicada, se isso ia funcionar ou não. E aí, essa ideia de voltar em V ficou em perigo. Talvez não seja assim no mundo quando isso volta para o Ocidente. Por isso que fez com que as bolsas despencassem. Porque se você fica muito tempo com o PIB baixa, você cai, fica muito tempo com o PIB baixo, depois volta, isso é uma recuperação em U. Ela é pior do que a recuperação em V, porque você fica com muito tempo com o PIB rodando muito baixo. Quando isso acontece, o lucro das empresas acaba sendo muito afetado. As empresas param de vender, as pessoas param de consumir. Então, o que aconteceu com as bolsas é basicamente isso. Foi uma reprecificação, não só de PIB, como de lucro das empresas. Então, o que eu acho que aconteceu, a gente estava precificando que o Brasil ia crescer entre 2,5% e em torno de 2,5% esse ano. Agora, as expectativas para PIB está em torno de -0,5% a -3%. Está bem larga ainda, mas está nesse nível. Se o PIB for realmente de uma recessão esse ano por conta disso, o lucro das empresas não vai ser o que estava projetado com o PIB a 2,5%. O PIB, com crescimento do PIB a 2,5%, o lucro das empresas na Bolsa estava sendo projetado em torno de um aumento de lucro de 10%. Isso fazia com que as projeções de Bolsa fossem lá para 130 mil, 155. E aí é diferente o PIB daquele preço. Com o PIB agora recessivo, você vai ter empresa que não vai ter lucro, vai ter diminuição na margem de lucro,
Então, assim, quando você compra a bolsa, é isso que está comprando, é o valor presente do lucro das empresas, que algumas esse ano não vai ter lucro e outras não vai ter crescimento de lucro. Então, a bolsa vai para os níveis que está agora. Isso volta? Eu acho que volta. Eu acho que o ano que vem, nós vamos ter um PIB negativo esse ano, mas ano que vem nós vamos ter um PIB maior do que foi em 2019. Obviamente que a gente vai sair de uma base muito menor, então a gente volta para níveis do que a gente estava agora, ano que vem, mas ela volta a crescer, e em algum momento o lucro das empresas volta a crescer também. Só que o momento que a gente está ainda é muito turbulento, ainda é muito incerto, ninguém sabe direito quando essa questão da crise desse vírus vai acabar, se vai ter uma recaída, se não vai, se o número da China está aumentando, está diminuindo. Então, assim, realmente é muito difícil de prever o que vai acontecer. A gente está no meio ainda da turbulência. O que eu acho que poderia fazer para mudar, falar, puta, agora realmente está com o cara que está melhorando, são coisas que poderiam acontecer do tipo, puta, na China realmente parou, não tem mais. Na Itália começou a diminuir forte. Nos Estados Unidos, agora que é maior foco, chegou no ápice. Ou, melhor ainda, alguém encontrou uma droga que funcione no combate ao coronavírus. Aí eu acho que seriam motivos para achar que a gente está saindo dessa crise. Mas, no momento atual, nada me faz crer que a gente está saindo. Então, acho sim que a Bolsa está com preço barato, caiu bastante. A Bolsa cai por dois motivos. Primeiro, é por tudo isso que eu falei, na questão do PIB, da reprecificação do preço dos lucros das empresas. E tem um motivo também que é imensurável, que é o pânico. As pessoas vendem a qualquer preço que precisam vender. Além disso, você tem também as maquininhas, os caras que operam quantitativo. Os caras que operam quantitativo, o modelo deles, matemático, manda vender sem fazer conta. Simplesmente manda vender porque manda vender. Isso faz com que você tenha o que a gente chama de overshoot. E a bolsa acaba sendo overshootada porque tem stops, o cara é obrigado a estopar, e tem esses modelos quantitativos que faz com que as pessoas também não façam conta e saiam vendendo. Isso pode continuar acontecendo. Nunca dá para dizer que acabou o overshoot, pode continuar acontecendo. Mas, com cautela e com cuidado, eu acho que o preço que a Bolsa dá é um preço atrativo, sim, a mais longo prazo. Pedro, só um detalhe, e para quem está nos ouvindo, a gente não consegue ver as perguntas, tá? Então, porque a gente está um pouco distante do computador aqui. Então... Não, com certeza, pode ficar... Você consolidar e me desculpa se a gente não endereçar alguma pergunta de uma maneira objetiva, porque a gente não está enxergando, tá? Excelente, pode ficar tranquilo que eu estou aqui de olho tanto na imagem como na pergunta do pessoal, e eu vou tentar fazer esse panorama geral para conseguir passar para vocês. Legal. E aí, até pegando um gancho do que o próprio Mac falou, o ponto de tudo das empresas, e a gente sabe que a Bolsa é pautada principalmente em si, nesse lucro crescente das empresas. Se a gente tiver um cenário como o de hoje, e avaliar que o Brasil, eventualmente, está fazendo a lição de casa dele, e aí até para passar para os investidores, né? O que eu chamo de lição de casa? A gente teve, de fato, diversas reformas quase inimagináveis sendo concretizadas, tá aí teto salarial, teto fiscal em si, de fato ali, reforma da Previdência, a gente está, claro, ainda trabalhando nisso, mas reforma tributária, PEC administrativa em si, para ser consolidado, claro, depois que essa turbulência passar, o que eu te pergunto, Mac, é o seguinte: será que diante de um cenário fiscal mais organizado, de uma nação em si, com a vertente pautada em si para o desenvolvimento econômico, será que a gente não teria talvez uma recuperação até mais rápida, eventualmente, do que foi com a crise de 2008? Proporções e as especificidades de cada crise? Sim, eu acho que eu vou separar em dois itens. Você falou da parte fiscal e da parte de reformas, mas tem a parte monetária também, que é muito importante nisso. A gente está com juros mais baixos do que a gente nunca esteve, com chance de cair mais os juros. Então, numa possível recuperação, isso vai ajudar com que essa recuperação seja mais rápida realmente. Se ter juros mais baixos, você faz com que a demanda venha mais rápido e ajude numa recuperação de uma maneira mais rápida. Agora, saindo dos juros, entrando na parte fiscal e na questão das reformas, a parte fiscal, o que o governo está gastando a mais esse ano é bastante coisa.
A gente tinha um teto de gastos esse ano que tinha sido aprovado pelo Congresso de 124 bilhões de reais. E a gente deve gastar 374, 250 bi a mais, para poder realmente dar condições para as pessoas que estão aí no festival de sobreviverem, de comer, para ajudar as empresas não quebrarem. É importante isso, todo mundo entende que isso é importante, isso vai piorar o nosso cenário fiscal, mas o mundo inteiro está fazendo isso, o mundo inteiro está piorando o cenário fiscal. A nossa dívida, a gente deve gastar, então, isso dá mais ou menos uns 4% do PIB que a gente vai gastar. E, fora isso, a gente vai deixar de arrecadar, porque como está tendo menos compras, menos demanda, a demanda diminuiu, o governo deixa de arrecadar impostos. A gente estima isso em mais uns 3% do PIB. No final das contas, a dívida PIB deve sair de 77% para 84%, 73%, 84%. É mais ou menos essa conta que a gente fez. Então, hoje a gente tem uma dívida sobre de 77 e deve ir para 84, que não é nenhum fim do mundo, não tem problema nenhum isso acontecer, se o cenário for depois que for falar, for o cenário de redução de dívida PIB, que é o cenário que a gente estava tendo. A gente estava reduzindo nossa dívida PIB. Se a gente tiver um shift paralelo, subir para 84, depois continuar caindo e demorar 5 anos para ir para 77, não tem problema. O importante é a direção ser para baixo. Para a direção ser para baixo, tem que acontecer o que você falou. A gente tem que passar as reformas. A gente já passou a reforma da Previdência, que foi ótima. A gente passou o teto de gastos, que foi excelente também. A gente precisa agora passar a reforma tributária, a reforma administrativa, que são duas reformas muito importantes. Passando essas reformas, eu acho que a gente tem condições, sim, de ter uma dívida PIB decrescente nos próximos anos. Mas toda essa confusão, toda essa crise gerou um problema político. Eu acho que o Bolsonaro ele se isolou um pouco politicamente, pelo que eu leio, ele se isolou um pouco em relação ao Congresso. Eu acho que o Maia é um cara bem pró-reformas, é um cara que tem chance dele estando lá, de passar essas reformas, mas além do Bolsonaro ter se isolado um pouco, eu acho que a questão de tempo ficou muito importante, a gente tem pouco tempo agora para essa reforma. Porque eu acho que toda a prioridade do Congresso agora vai ser para aprovar essas questões fiscais para socorrer as vítimas aí dessa crise. Então, o tempo até você poder passar as reformas até o final do ano ficou mais curto, ainda mais que a gente tem eleições municipais esse ano. E o ano que vem não é mais o Maia que está lá, então a gente não sabe quem vai ser. Então, eu acho que tem vários fatores políticos que podem estar envolvidos aí para a gente saber se a gente vai conseguir continuar com essa trajetória de reformas que são importantes e que vão fazer com que a dívida PIB caia. Então, você tem razão, a gente sai mais rápido da crise por causa do monetário, por causa das nossas reformas, a gente precisa continuar com essa questão das reformas e talvez a gente não continue. Esse é o meu grande receio. Claro, perfeito. Acho que com certeza aí é algo para a gente pensar, porque de fato a gente não tem essa aproximação, como você bem disse, tão clara entre a nossa presidência e o Maia, né? Talvez se o Paulo Guedes dê algum auxílio, algum incentivo, pode ser que a gente tenha alguma coisa um pouco mais tangível, mas de fato é um desafio que se mostra muito grande e certamente conseguir crescer de maneira sustentável, todas essas reformas são realmente essenciais. Mas agora vamos para pontos que a casa é expert, que nem o próprio Zanin disse, a casa gosta de fazer, de se intitular aí uma casa de macro trading. Então, vamos começar a especificar os pontos em si. Esses projetos, Zanin e Mac, para câmbio. Vamos primeiro tratar de câmbio por aqui. Só um ponto, aproveitando a tua pergunta, Pedro, e depois eu já passo a bola para o Mac aqui. De fato, acho que a gente observou ao longo das últimas semanas foi um aumento explosivo da volatilidade. E eu queria só reforçar que nós, como gestores, assim como as outras casas, em especial a parte multimercado, a gente está sempre focado para nos adaptar a diferentes cenários, diferentes ambientes. Inclusive, especialmente, os ambientes quando você tem mudanças abruptas e muito rápidas no risco, que pode ser medido pela volatilidade. Então, acho que o fato da gente ser mais
trading mais dinâmico nos ajuda a enfrentar um cenário como o que a gente está vivendo, e foi o que a gente fez ao longo das últimas semanas. Se você pegar, por exemplo, só para dar números, a volatilidade da Bolsa, medindo por uma métrica simples, que seria a volatilidade histórica dos últimos 3 meses. Em janeiro, ela chegou em níveis próximos de 13%, que é muito perto dos menores níveis já observados para o Ibovespa. Hoje, a gente está rodando com essa mesma métrica em níveis próximos de 75%. A gente fez um estudo simples também aqui, que a gente pegou a variação entre a mínima e a máxima do Ibovespa ao longo dos dias. Em janeiro, a média dessa variação entre mínima e máxima do Ibovespa foi na ordem de 1,5%. Hoje, no mês de março, essa média foi para algo em torno de 9,6%. O que significa que a gente vive em um outro padrão de volatilidade. E justamente por isso, você conseguir se adaptar a essa nova realidade é super importante. Seja diminuindo as posições, seja rebalanceando, em alguns casos, estopando as próprias, como o Mac comentou, estopando as posições. Isso tudo corresponde a uma disciplina muito grande ao processo. Então, é importante reforçar que, estando dentro de um fundo como o nosso, que se propõe a ter um mandato de risco, um mandato de volatilidade, em especial essa característica de ser mais dinâmico, a gente vem implementando essa cultura de dimensionamento de posição, redimensionamento de posição, diminuindo as posições para que a gente encare o mercado hoje, que está em outro padrão de volatilidade, com posições mais coerentes com o que a gente encontra hoje, e à medida que o mercado vai se acomodando, tirando essa componente de pânico que o Mac comentou do preço dos ativos, a gente volta a tomar risco proporcional. Enquanto a componente de pânico está presente na precificação dos ativos, na maioria das vezes você tem um descolamento entre os fundamentos econômicos específicos dos ativos versus o que se vê no preço. E a gente entende que, embora a gente tenha visto alguns dias positivos para a Bolsa, ainda assim é se esperar que essa componente esteja presente nas próximas semanas. Então, mais do que nunca, acho que da nossa parte aqui, dado o nosso perfil, ter essa agilidade para construir posições, entrar e sair com horizontes mais curtos, é super importante. E aí eu passo a bola para o Mac aqui para ele falar de como a gente está chegando a cada um dos mercados, e no caso do câmbio agora. No caso do câmbio que você perguntou, realmente, a volatilidade aumentou, então os movimentos são maiores, é mais difícil de olhar. Mas o que a gente tem visto, a gente viu muito fundo estrangeiro e agentes estrangeiros vendendo o real, ou seja, comprando o dólar contra o real, para fazer hedge de outras moedas de emerging markets que eles tinham em carteira, porque o real é bastante líquido, tem bastante liquidez aqui na BMF, e isso veio junto com quando a gente, numa época em que nosso juros é muito baixo, então, quando você compra dólar contra real aqui, você acaba não tendo um custo de carregamento muito alto. Então, esses estrangeiros venderam bastante real, ou seja, compraram bastante dólar desde o início do ano. Agora, chegando perto do 5, desde o 4, a gente tem visto isso. A partir do 5, a gente tem visto esses estrangeiros reduzirem posições. Tudo isso que a gente está te falando, a gente vê dados da B3. A B3 solta dados diariamente de como está a posição de cada um dos tipos de agentes. Tem lá que agentes de fundos estrangeiros, então é isso que a gente olha. Eles têm diminuído a compra de dólares, eles têm vendido dólar desses níveis agora entre 5 e 5,20. Além disso, o Banco Central tem 370 bi de reservas. Eu lembro que quando o Bolsonaro ganhou a campanha presidente, o Paulo Guedes veio e falou que se o câmbio fosse para 5, eles iam vender dólar para poder ter um fiscal melhor. E é verdade, o ativo do governo é reserva, é dólar. E o passivo é a dívida pública que está em CDI. Então a gente está com o CDI lá embaixo, ou seja, o passivo do governo está ótimo, e o dólar está lá para cima, o ativo do governo está ótimo também. Faz sentido eles venderem dólar nesse preço para recomprar a dívida pública. Você melhora a sua dívida PIB, você reduz a sua dívida. Enquanto você está vendendo dólar, e 370 bi de reservas é bastante. Se você comprar os 250, já está ótimo, tá? Não tem por que ter muito mais reserva. Reserva é para isso, é para usar em casos de necessidade. Agora é um caso de necessidade. Se ele usar reserva agora, ninguém vai criticar
o Banco Central para fazer isso. E ele tem feito, ele tem vendido dólar spot, todo dia ele vende um pouquinho, e acho que esse pouquinho que ele vende todo dia vai fazer preço, vai fazer com que o real aprecie. Tem um outro ponto também, que é o ponto do diferencial de juros. Nos Estados Unidos, a gente estava com o diferencial de juros bem fechado, isso fez com que o dólar subisse de 3 para 5, 3 para 4,5 pelo menos, depois 4,5 para 5 foi aqui a questão do vírus. Mas agora, os Estados Unidos cortou 125 vezes e o Brasil cortou 50. A gente aumentou o diferencial de juros. Os Estados Unidos cortou 150 vezes, desculpa, o Brasil cortou 50. Ou seja, a gente tem um diferencial de juros melhor em relação ao Brasil. Ou seja, mais um motivo que dá para ficar um pouco mais confortável estando vendido em dólar e comprando em real. Então, eu acho que perto do 5,20, toda vez que bate perto do 5,20, o Banco Central aumenta um pouco as vendas, eu acho que os gringos estão vendendo. E a gente que tem um juros um pouco melhor agora para carregar, eu acho que faz sentido ficar vendido no dólar real. Eu acho que dá para ficar vendido procurando um target ali de 5, com um stop perto do 5,30. Acho que faz sentido. Você tem um para perder e 2 para ganhar essa posição. Perfeito. Isso no e aí, desculpa, no médio prazo eu acho que pode ir para 4,5, tá? Tá. A crise acho que pode ir para 4,5. Não, excelente. E aí, até puxando um pouco aqui das perguntas novamente, Artênio fez aqui uma pergunta em relação à nossa taxa de juros, à nossa Selic, e aí até aproveitando esse gancho em si do diferencial de juros, acho que é importante a gente tratar desse ponto também. É hora, Mac, Zanin, da gente estar tomado ou da gente estar doado em si em juros? Se quiser explicar um pouco aí, estive até conversando recentemente com o Kitahara, ele deu a visão dele, acho que se você puder apresentar para o pessoal também é bem interessante. A gente até hoje, até ontem, hoje a gente tem diminuído as posições nos juros, tá? Mas a gente estava com uma posição que era doado, aplicado na parte curta da curva e tomado na parte mais longa. Por quê? Porque o Banco Central tem espaço para fazer um afrouxamento monetário que pode ajudar na crise. Então, na parte curta da curva, ele deveria cair. Mas com todo o fiscal que está sendo feito a mais, a parte longa tem que se manter pressionada. Por que tem que se manter pressionada? Porque o governo dá dinheiro, mas em algum momento ele tem que pegar esse dinheiro de volta. A gente vai ter que tomar dinheiro de alguém. Vai aumentar a dívida PIB, você tem que tomar dinheiro de alguém e o juro sobe. Então, a parte mais longa realmente deveria ficar pressionada, enquanto a parte mais curta ficar. Mas hoje, no final do dia, hoje, estamos precificando aqui um corte de 43 vezes na parte mais curta da curva, para a próxima reunião. Para a próxima reunião do Copom, está precificando 43 vezes, ou seja, o mercado acredita que vai ser algo em torno de 50 vezes de corte. O que eu acho? Eu acho que a inflação está totalmente sob controle. A inflação vai ser menos que 3 este ano, e o crescimento vai ser muito baixo. Vai ser, a gente já conversou, vai ser negativo, alguma coisa entre menos meio e 3. Então, o Banco Central deveria sim cortar juros, porque ele ajuda no crescimento da economia, a retomada depois. A gente, no início, achava que essa crise era um choque de oferta, porque todas as lojas iam fechar, ninguém ia poder comprar nada. Mas agora virou também um choque de demanda, porque a confiança do consumidor caiu bastante. Ou seja, quando acabar a crise, acho que o consumo vai ser menor. E ele derrubando os juros ataca bem essa parte da demanda. Então, eu acho que ele deveria, sim, cair juros pelo menos mais 25 ou 50 vezes points, ele deveria cair, porque não vai afetar a inflação e vai ajudar no crescimento. Mas a gente tem que ver o que o Banco Central pensa também. E quando a gente vê a ata do Banco Central e o discurso do Banco Central, eles estão preocupados com algumas outras coisas que até então o mercado não estava preocupado. Eles estão preocupados com a questão de desemprego, se o nível de taxa de desemprego ótimo, onde que está esse nível de taxa de desemprego ótimo? Ou seja, se com todo esse período de crise que a gente teve, a gente consegue mão de obra qualificada para fazer quanto de mão de obra qualificada a gente ainda tem para poder fazer o país crescer? Se a gente não teve, se a gente não perdeu um pouco de mão de obra qualificada. Um outro ponto que eles olham é a ociosidade das empresas. O quanto que as empresas realmente estão ociosas ou o quanto que realmente você perdeu de capacidade das empresas porque ficou obsoleto. Então, as empresas têm espaço para produzir mais sem ter que
contratar gente, ou sem ter que comprar máquinas novas, ou seja, sem causar inflação. Então, a questão é, se o Brasil cresce, começa a crescer mais, as empresas vão ter que, elas têm uma capacidade instalada menor, ou seja, vai causar inflação, vão ter que comprar mais rápido. E na parte do desemprego, a mesma coisa. Como a gente não tem tanta mão de obra mais qualificada, conforme a gente vai crescendo, a gente precisa pagar mais para quem é qualificado, isso também gera inflação. Então, eu não acho que é isso. A gente não tem evidências nenhuma de que isso está acontecendo. Mas o governo, o Banco Central, escreveu na ata isso. Eles acham que o Brasil está com um problema de o crescimento ser menor, o crescimento de mais longo prazo ser menor do que o que a gente acha que é, porque se crescer rápido pode causar inflação. Então, esse que é o receio do Banco Central. Por isso que eu acho que com esse discurso, talvez eles não caiam tanto juros como o mercado espera. Eu acho que o mercado está pedindo para ele dar juros por conta da crise, mas ele está olhando mais longe, ele está olhando que, será que nosso crescimento potencial não é menor do que todo mundo espera? Se o crescimento potencial for menor, a gente tem que ter um juros neutro longo um pouco mais alto para não gerar inflação. E é isso que eu acho que alguns membros do Banco Central estão olhando. Então, eu acho que lá dentro mesmo do Banco Central, eles devem ter essa discussão, se eles têm que olhar para o mais longo ou para o mais curto. E tem outro ponto, que é o seguinte, eu acho que no país desenvolvido, os países desenvolvidos, eles conseguem dar fiscal e conseguem dar monetário. Os Estados Unidos está fazendo isso, está gastando trilhões de dólares no fiscal e caiu o juros de 150 vezes. A gente, como a gente é um país ainda em desenvolvimento, né, um emerging market, é muito difícil a gente querer atuar nos dois fronts com muita agressividade. Eu acho que tem que atuar nos dois fronts, mas com uma agressividade um pouco menor. Você tem que fazer um pouco fiscal, um pouco monetário, mas acho difícil você querer fazer os dois com muita força. Então, assim, o que eu acho que já está muito no preço do que pode acontecer. Eu acho que a curva está empinada já bastante, e no curto tem muito pouco espaço para andar para baixo, dado a cabeça do Banco Central. Eu prefiro, nesse momento, com esses 43 vezes especificados na parte curta da curva, e ficar tomado do que dado. Na verdade, a posição é zerada, porque ainda acho que pode ser que ele deu 50, mas se eu tiver que fazer alguma coisa, ficaria tomado, porque o Banco Central não está com a mesma cabeça do mercado. Excelente, excelente. É um ponto que eu sempre levantava com os investidores, até tratando um pouco de inflação, né, que em específico que nessa nossa crise eu enxergo duas vertentes diferentes em relação a pressões inflacionárias, né? Então a gente tem, claro, essa queda muito forte em relação ao consumo global, não só Brasil, mas global, e ao mesmo tempo, e claro, isso seria uma pressão baixista da inflação, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai ter um choque de oferta até para a incapacidade da gente continuar a 100% em relação a como a gente estava antes da crise, né? O que seria, eventualmente, um impacto ali inflacionário em si. Fazer esse ponto em que o Bacen talvez esteja olhando mais para a ociosidade pode ser algo para a gente tomar uma decisão e, claro, um embasamento de medida de decisão para a gente estar tomado ou doado em si, em específico em juros, né? Exato, acho que sim. E acho que tem um outro ponto, Pedro, que a gente, assim, faz sempre que a gente não comenta sobre isso, mas acho que está na hora de começar a falar, que é o dólar. O dólar, ele sempre teve um pass-through na inflação. E faz anos que a gente não encontra esse pass-through, mas, ou seja, é o ajuste, né, de preços devido ao dólar. Os preços não têm subido por conta do dólar. E não tem justamente pelo que você acabou de falar. Porque os preços no mundo inteiro estão caindo. As commodities estão caindo no mundo inteiro. Isso é desinflacionário. O dólar subindo acaba compensando uma coisa com a outra e a gente não tem inflação. Mas a gente tem visto alguns dados anedóticos aqui de empresas que já comeu toda a margem que dava para comer se ela tá do dólar. Acima de 5, o cara não aguenta, ele tem que repassar. É que se ele repassa, ele não vende. Mas o cara tem que repassar, porque senão o cara não consegue sobreviver. Ele está trabalhando com margem negativa já. Então tem alguma chance que com o dólar nesse nível, a gente começar a ver repasses de preço por conta de dólar também. Então isso poderia mais um fator que pressionaria um pouco a inflação. Perfeito, perfeito. E aí agora até para a gente fechar talvez esses aspectos macroeconômicos, fugindo um pouco de Brasil, talvez pensar aqui na América Latina. Você enxerga alguma coisa diferente
em termos de crescimento econômico? Como você bem citou, né, a gente muito possivelmente vai ter um crescimento negativo nesse ano. Você enxerga a mesma visão para os nossos vizinhos aqui da América Latina em si, ou não? Ou tem algo diferente? Como que vocês estão visualizando isso? Eu acho que está todo mundo muito parecido, acho que não tem muita diferenciação. Eu acho que, inclusive, o México, que é um caso que a gente olha mais, é um país que está sofrendo mais do que a gente, porque o fiscal lá não estava sendo tratado com tanto carinho como o Paulo Guedes está tratando o nosso fiscal aqui. Então, se você pegar a moeda do México em relação ao real, o peso mexicano, sofreu mais. Ele ganhou muito mais antes da crise, porque ele tem juros mais altos, então o custo de carregamento é melhor. Então, o pessoal, principalmente esses quantitative tradings, eles ficavam comprados em México e vendidos em real para poder ganhar esse diferencial de juros. Mas agora que deu a crise, além de ter que zerar essa posição, os fundamentos de México são piores em termos fiscais. E isso acabou fazendo com que os preços lá fossem piores do que aqui. Então, eu acho assim, para países relevantes que a gente olha, a crise pegou todo mundo igual. Acho que não tem muita diferenciação, não. Tem uns países que estão melhores, outros piores, mas todos acabam sofrendo igual. Perfeito, perfeito. Tentei fazer um compilado geral das perguntas, mas quero deixar um último espaço para tema livre, o que vocês acham de importante, fora talvez que a gente já citou, para passar para os investidores. Não sei se vocês têm alguma coisa no gatilho aí, mas uma oportunidade aí para MZK talvez dar um recado para todo o pessoal que está nos assistindo. Legal, Pedro. Eu acho que é importante, e nessas conversas que a gente vem tendo ao longo das últimas semanas, uma pergunta que aparece com uma frequência grande é a nossa opinião a respeito de quando vai recuperar, quanto que vai recuperar, se isso vai ser na próxima semana, se vai ser no próximo mês, daqui 2 meses. E por tudo que o Mac falou aqui, a resposta ela é muito difícil de ser dada pelo nível de incerteza que a gente vive hoje. Né? São muitas variáveis que fogem do controle, portanto, você não consegue ter uma precisão quanto a isso. Agora, do ponto de vista da gestão do fundo, uma coisa que a gente tem muita convicção é que daqui para frente, o que a gente vai fazer vai ser muito parecido com o que a gente sempre fez. A gente não pode tomar decisões de investimento olhando o retorno passado, olhando o que aconteceu para trás. É sempre olhando para frente. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, na ânsia ou na expectativa de ter uma recuperação rápida de eventuais prejuízos que você teve em função da crise, eventualmente você pode tomar um risco desproporcional ao que, de fato, você tem ou que, no nosso caso aqui, o produto se propõe a rodar. Então, uma coisa que a gente... Como você citou, né? Talvez a gente esteja num momento ainda de muito pânico inserido na Bolsa. E aí a gente não consegue olhar específico fundamento, né? Exato. E é interessante porque esse pânico, ele atua nas duas direções, né? Na hora do caos, você vê esse pânico que é explicado por vários fatores, né? Desde aspectos mais técnicos, como os stops, necessidade de diminuição compulsória das posições, necessidade de honrar resgates, são aspectos mais técnicos, mas você também tem os aspectos mais psicológicos, né? Você se desfaz de qualquer ativo a qualquer preço. E também do lado positivo, você também vê esse pânico dentro da precificação. Muitas vezes as pessoas falam, poxa, a bolsa está subindo agora, significa que o fundo do poço foi ontem, daqui para frente vai ser só altas e, portanto, eu não vou ficar fora de maneira alguma, eu quero entrar e compra. E o que a gente viu nos últimos dias, e mesmo ao longo da crise, né, a gente viu vários dias de circuit breaker para baixo num dia e no outro dia circuit breaker para cima, de alta. Significa que esse desespero, talvez, ele aponta para os dois lados, seja pelo lado do pânico, seja pelo lado de não querer ficar fora, o que dificulta muito a tomada de decisão baseada em fundamento. Né? No nosso caso aqui, de novo, voltando à realidade do fundo, a gente não pode tomar decisões de investimento baseado nessas questões mais psicológicas ou de pânico, e sim levar em consideração as questões técnicas e, principalmente,
balizar ou dimensionar o tamanho das posições para estar preparado para a realidade nova de risco. À medida que as coisas se acalmam, a gente volta a se posicionar. E sempre fazendo o que a gente sempre fez. Porque, historicamente, a gente conseguiu performar e entregar bons resultados para os nossos investidores com essa postura, com essa filosofia, com esse processo que já vem de muitos anos, como eu comentei, nas assessorias dos bancos. E não é agora que a gente tem que mudar nenhum tipo de característica da gestão. Então, isso a gente tem como uma pedra fundamental aqui na MZK, continuar seguindo todas as métricas de gestão, de risco, olhar para frente, ajustar, aproveitar essa característica nossa de ser mais rápido, mais dinâmico, mais ágil, para encarar os desafios daqui para frente, sempre sendo coerente com o risco que a gente se propõe correr no fundo, que foi combinado previamente com os nossos investidores, com os nossos parceiros alocadores e com os assessores. Perfeito, ter essa diligência justamente com o risco e o retorno que vocês buscam. Exato. Pessoal, queria agradecer muitíssimo toda a entrevista que vocês ficaram à disposição para nos fornecer. Em termos de conteúdo, para um período tão difícil como esse, é muito importante a gente trazer gestores de renome, sim, a gente trazer aí os maiores especialistas do Brasil. Então, fica aí meu agradecimento imenso nesse sentido. Para todos os investidores, agradeço muitíssimo também. Ter essa participação de vocês se mostra bastante essencial para a gente conseguir ter essa interatividade. Claro, a gente acaba não conseguindo responder todas as dúvidas, mas a gente consegue puxar ali e fazer um compacto geral. E quero incentivar para que vocês, de fato, se inscrevam no canal, que é algo que não é tão relevante, mas com certeza ajuda muito, não só para a gente divulgar cada vez mais vídeos e entrevistas de qualidade, mas para a gente conseguir, claro, crescer como live e poder propiciar o melhor conteúdo para todos. Novamente, muito obrigado, lavem muito as mãos, fiquem aí reclusos em casa para quem puder, evidentemente, e vamos se resguardar que daqui a pouco essa crise já vai passar e já vai estar todo mundo na ativa de novo. Mac, Zanin, muitíssimo obrigado pelo apoio aí, viu? A gente agradece, Pedro, mais uma vez pela oportunidade. A gente está sempre à disposição, seja através desse tipo de interação, seja aqui na MZK. A gente tem as nossas redes sociais também, a gente tenta ser bastante ativo para passar as informações no LinkedIn, no Instagram, tem o Spotify, o podcast da MZK. E, obviamente, que se a gente não conseguir responder uma pergunta aqui, por favor, nos encaminhe, que a gente está de portas abertas aqui na MZK. E obrigado mais uma vez. Obrigado. Excelente. E, novamente, enaltecer a MZK, que sempre esteve presente nos momentos de positividade, nos momentos aí, claro, de crise também conosco. Então, certamente uma das casas aí que mais vem nos ajudando, que mais vem incentivando esse tipo de conteúdo para a gente passar para todos vocês. Grande abraço, fiquem com Deus aí. Abraço, tchau, obrigado. Você também, abraço, tchau, tchau.